Olá, seja bem-vindo ao canal Casa e Obras. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre cronograma, especificamente sobre cronograma de obras. É aquele tempo decorrido para executar a obra ou tarefa ou partes das obras, né? E também vamos falar um pouco aí dentro desse cronograma sobre um pouco de gestão, né, de recursos, como receber, os tempos, os prazos para recebimento, entre outros detalhes. Tá certo? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Não deixe também de curtir, dá um joinha aí, isso é muito importante para que a gente continue tendo audiência e para que esse vídeo possa alcançar mais gente também, mais pessoas, né? Principalmente nesse nosso mundo de obras aí, tá? E não deixe também de fazer um comentário, caso você julgue necessário, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. Esse vídeo é um pouco longo, ele foi dividido em 4 partes, cada parte deve ter uns 15 minutos mais ou menos. Espero que você goste e também não deixe de assistir as outras partes, ok? Então vamos lá. Bom pessoal, muito bem, né? Como nós estávamos falando já nas aulas anteriores, nós falamos sobre essa matemática toda, né? Essa matemática que é essa matemática da administração, dos centavos, também a matemática onde você consegue, como é que se diz? Cuidar do orçamento nessas 3 etapas fundamentais, entender o material, a mão de obra e as despesas. Agora, olha só que coisa importante. O que nós vamos falar hoje é sobre cronograma. E se você não conseguir encaixar tudo isso aqui dentro disso, a obra também não funciona. Porque uma coisa é certa na obra, tem o tempo de partida. Agora você também precisa definir exatamente o tempo de terminar, o tempo de chegar. Um dos erros que a gente mais comete e mais tem visto nas obras por aí é o fato das pessoas, dos pedreiros, dos mestres de obras, das pessoas que gerenciam a obra, elas terem o tempo para começar e esquecer que tem um prazo para terminar, né? E aí o que acontece? Não é o cronograma, ele não está somente ligado com o início e o fim. Não é só isso, mas também ele está ligado com o durante. Entende? Com o durante. Então a obra ela tem um início, ela tem um tempo de desenvolvimento e tem um fecho, né? Então a obra ela é dividida também, assim como o orçamento, a gente tem que dividir ele em 3 partes. Uma obra a gente tem início, desenvolvimento e fim. Então, se você não conseguiu ou não consegue ou não tem ainda dispositivos, mecanismos para ajustar, alinhar os tempos de cada uma dessas coisas, vai dar ruim, vai ficar prejudicado o trabalho. E por quê? Porque quando você determina o prazo de começar uma obra, você está dizendo para o cliente o seguinte: olha, na segunda-feira, dia 10 de janeiro, eu vou estar lá para começar essa obra. Qual é a expectativa do cliente? Esperando que na segunda-feira, dia 10 de janeiro, você esteja lá para começar essa obra, não é? Então, quando você faz isso ajustadamente, significa que já é o primeiro ponto positivo, já está tudo certo, beleza, né? Agora, depois que você cumpre essa parte, você já tem que ter claro na sua mente, você tem que ter documentos, você tem que ter papéis, você tem que ter anotações de como que vai ser o desenrolar dessa obra. A obra é o tempo da obra e o tempo que você determinou. Lembra na aula passada, no orçamento, uma das coisas que a gente colocou no orçamento
na frente de cada item o que foi. Quem lembra? Perfeito, garoto. Os dias. E olha só, o seu cronograma de obra começou no orçamento. Entende por que uma coisa está ligada com a outra? E por que uma coisa não vive sem a outra? Porque no decorrer daqueles dias de obra, dentro daquele prazo onde está se desenvolvendo a obra, existe uma coisa muito importante que o cliente precisa saber, que são os dias dos pagamentos, nos cronogramas, datas corretas, tudo bonitinho. Para quê? Para que você possa ter fôlego durante a obra, você precisa ter conforto no desenvolvimento dessa obra, porque, como nós falamos, a falta do dinheiro implica em muitas coisas negativas no trabalho, má alimentação, dinheiro para não poder se locomover, entre outras coisas. Então, muito importante é que você defina lá no orçamento a quantidade de dias que você vai usar para fazer cada etapa daquela obra. Então, e é muito importante que o cliente também tenha noção disso, né? Quando ele pega o seu orçamento, né? O orçamento, nós falamos aqui que o orçamento, ele bem elaborado, ele já tem mais ou menos a validade de um contrato. Por quê? Você passou o orçamento para o cliente, ele já leu e entendeu. Eu pressuponho que ele leu e entendeu. E se ele entendeu e ele deu o aval para você começar, significa que entre as partes já existe um acordo ali. Sim ou não? Eu te passo um orçamento e falo, ó, é 1.000. Aí você lê o orçamento, aí você fala, eu concordo, eu vou fazer. Então o que significa que previamente ali já há um acordo entre as partes. Então essa questão do orçamento também acaba se caracterizando como se fosse um contrato. É um contrato que as partes estão firmando ali, um acordo, né? É lógico, se o cliente quiser um contrato, você vai ter que formalizar esse contrato. Mas o orçamento por si só, né, ele já é, digamos assim, uma maneira de ajustar entre as partes ali aquilo que está sendo proposto, tanto por você que vai oferecer o serviço, como também a contrapartida do cliente em poder honrar financeiramente com esse compromisso. Então é um acordo que está fazendo ali. Bom, você colocou lá no orçamento a quantidade de dias que você vai precisar para executar cada tarefa. E aí fica fácil fazer o cronograma. Por que fica fácil fazer o cronograma? Porque você já tem ajustado no orçamento, junto com o cliente, os dias que você precisa para fazer. Então vamos lá. Quais são esses dias que estão lá dentro do orçamento? E por que eles são importantes e como que a gente divide isso? Vamos lá, por etapa. Nós vimos que você vai ter que fazer lá aquele cronograma por dias, mas também ele também é orientado na experiência que você já tem na execução de cada tarefa. Então, lembra que nós falamos? Quanto tempo leva para rebocar tal parede? Aí uns, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, uma semana, né? Quanto tempo leva para pintar essa parede? Tá, tantos dias e tal, e nós chegamos num consenso de dias ali, né? Então, por que funciona? Por que eu preciso fazer isso no orçamento? Porque agora eu vou trazer essas informações para o cronograma de trabalho. Porque depois que você está na obra, o orçamento, ele praticamente já não serve para muita coisa a mais. Porque o orçamento, ele serve apenas para dar norte, para saber quanto que vai ser gasto naquilo ali. Para isso que o orçamento serve. É para mostrar, tanto para quem está executando a obra, e quanto para quem vai custear essa obra, quanto ele vai gastar. Para isso que existe o orçamento, entende? Então o orçamento serve para isso, você entendeu? Então, quanto que eu vou gastar? Eu vou gastar X. Quanto tempo vai demorar? É o cronograma. Entende? Orçamento e cronograma, né? Então veja só, quanto vai custar? Chama-se. Quanto tempo vai demorar? Cronograma. Entendeu? Então essa é a diferença. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas elas precisam trabalhar juntas. Deixa eu mais sinalizar. Precisam trabalhar juntas. E vamos ver como é que funciona isso, né?
primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a obra precisa de dinheiro. Assim como é fundamental ter um cronograma, é fundamental também ter dinheiro, né? A obra só funciona com dinheiro, não tem jeito. Então vamos ver como é que funciona. Quando eu coloquei lá, primeira coisa que eu coloquei eu não sei se a gente colocou, mas eu vou colocar agora, mesmo que não tenha tido lá, é a questão, vamos supor, o primeiro dia da obra. O que eu faço no primeiro dia de obra? Eu vou fazer um reconhecimento ali da área, né? Onde eu vou deixar os materiais, onde vai ficar os blocos, né? O cimento onde vai ficar, a areia quando chegar, onde é que eu vou descarregar. Então, nesse primeiro dia, no primeiro momento, eu vou dar uma analisada nisso tudo, já vou organizar as ferramentas num canto, não é assim que funciona? Né? Vai trazendo ali, se não tem extensão, às vezes extensão 220, já vai lá no quadro, já deixa a extensão pronta. Esse primeiro dia é o dia de preparar o ambiente para o trabalho, não é verdade? É o dia que você vai trazer ferramentas e tal, aquela coisa toda. Então, primeiro dia. Primeiro dia. Preciso de dinheiro no primeiro dia? Não. Preciso, e esse dinheiro eu já tenho que ter. E por quê? Porque é o seguinte, presta bem atenção. Eu não disse que ia começar no dia 10 de janeiro? Dia 10 de janeiro. Dia 10 do 1. Certo? Pode parecer bobagem, mas quando você começa a obra, você já tem que ter dinheiro. Você tem que ter já. Porque alguns ajudantes, algumas pessoas que se envolvem no trabalho já precisam de um dinheiro imediato ali para pagar condução, para pôr combustível no carro. Você também. E de onde você vai tirar esse recurso? Alguma ferramenta que está faltando, algum insumo, broca, disco de serra mármore, disco para cortar madeira, faltou alguma coisa, de onde você vai tirar o dinheiro? Por isso, é muito importante, no primeiro dia de trabalho, você já receber do seu cliente 30% do orçamento. Entendeu? Já, primeiro dia de trabalho, já justo ali, ó, preciso receber 30% do valor do seu da mão de obra, porque nesse primeiro dia, eu vou custear muita coisa já. Eu tenho que pôr combustível no carro, eu tenho que ir atrás de pessoal, algumas pessoas, maquinário, ferramenta, é transporte aqui, ali e tudo mais. Então o que acontece? Você finalizou uma obra hoje, sexta-feira, exemplo, tá certo? Segunda-feira você começa outra obra. O que você acertou com essa obra, morre ali. Segunda-feira é outra vida, é outra obra. Você vai levar de uma para outra, aí não vai na bagunça da perna. Não, não pode. Então precisa ser assim, tá? Precisa ser desse jeitinho. Então a primeira coisa que a gente ajusta é os 30% aqui, ou não precisa ser necessariamente os 30%, mas aquilo que você combinou com o cliente. E ele tem que estar ciente que no começo da obra esse dinheiro tem que ser liberado. Para você, como você já falou no orçamento, para custear as despesas iniciais, não é? Então é assim que funciona. Bom, primeiro dia então, você foi lá na obra, já levou ferramenta, organizou tudo, de repente já até recebeu algum material que chegou lá do depósito, e esse material foi comprado com aquele dinheiro que você tinha da outra obra, certo? Certo? Sim? Não. Não. O que acontece? Dia 10 do 1 não foi uma segunda-feira? Uhum. Uma segunda-feira. Quando é que você tem que receber? Veja só, se você vai começar no dia 10, se aqui é uma sexta, se você acertou com ele tudo na sexta, para começar numa segunda, quando que o dinheiro do material tem que estar com você? Agora Na sexta mesmo. na sexta mesmo. Você conduz o cliente às coisas que ele não sabe, tá? Então, por exemplo, ele não sabe, se você não falar para ele não sabe que você precisa de 30%, então você precisa falar para ele, tá? Como nós vamos ver aqui no avanço do cronograma, Mais do que nunca. né? Ele Para atender a sua necessidade. É. Isso, lembra que nós falamos, Mas né? não Ó, todos- mas olha não todos aqui, são de assim, novo, né? ó, o orçamento, ó. Mais uma vez eu escrevi. Tem que abençoado, né? Tem que abençoado que não rapaz, É. simplesmente não pode. Não vê a obra começar, não vê a obra iniciar. É. Já tá de comer, já tá no vídeo. Não vi nem tempo, tem que acabar ruim. Né?
Acaba que é chato. Aí a gente fala, se não tem dinheiro para dar a entrada, eu tenho dinheiro para começar a sua obra. Não, tá certo. Simples. Você está vendendo o serviço, você está vendendo a sua mão de obra, esse dinheiro que você vai receber tem que atender às suas necessidades. As suas necessidades, tá? Pessoal, e é uma coisa maravilhosa. É por isso que nós estamos nesse curso, que é para, Abrir a mente. não é? É para isso. Para a gente parar com aquelas práticas antigas que nós tínhamos, aquelas manias que a gente tinha, né? Achando que passando um orçamento justo para o cliente, ele não vai entender e não vai fechar negócio com você.